hoje, né, nessa parte agora, parte 3, nós vamos passar pela teoria, é uma revisão agora, e resolver exercício, beleza? Então, eu vou passar por uma revisãozinha aqui e começar a resolver exercício. Bem, então a primeira coisa que foi falada foi isso aqui. É uma composição, e essa imagem eu queria que eu tivesse bem fresca na memória de vocês. É o seguinte: sempre que falar composição de movimentos, lançamento horizontal ou oblíquo, né, que seja horizontal ou oblíquo, pensar nisso aqui, ó. Essa direção aqui é sempre a distância, que eu chamo de D ou de alcance, às vezes eu vou chamar de A também de alcance, e esse H que é a altura, tá certo? Tudo que eu sei sobre essa direção aqui, ok? Tudo que eu sei sobre essa direção eu vou aplicar aqui, e tudo que eu sei sobre essa daqui, que é movimento uniforme, eu vou aplicar aqui. Ótimo. Então vamos lá. O próximo slide conta com a partícula já lançada. Então, inicialmente ela é lançada com a velocidade inicial 0, ok? E a partir de algum instante, ela adquire uma velocidade. Ela já foi lançada com velocidade horizontal, né? Ela se mantém com velocidade horizontal e começa a adquirir uma segunda velocidade aqui, que é y. Aí, olha só, a componente x, que foi o que nós vimos no vídeo anterior, a componente x é responsável pelo movimento horizontal, que eu completo aqui falando que o movimento horizontal é um movimento uniforme. Ok? Aplica-se uma única fórmula, que eu vou mostrar logo adiante, beleza? E a componente VY, que é essa que surge depois que abandona a mesa, que à medida que ele vai afastando aqui, ó, na direção do chão, essa velocidade vai aumentando, porque na vertical tem aceleração. Componente VY é responsável pelo movimento vertical, que eu acrescento aqui, né, completo aqui, que seria um movimento variável, tá certo? Esse movimento variável, por quê? Porque tem aceleração da gravidade, como já foi dito também, ok? Próximo é o seguinte: agora a gente vai sempre pensar em duas direções, sempre, ok? Primeiro, a horizontal. Vamos ver o que está acontecendo na horizontal. Na horizontal, como não tem aceleração na horizontal, para cada tempo, né, que passa aqui, eu sempre percorro a mesma distância, né? Então, passou t aqui, percorri x. Passou 2t, percorri 2x. 3t, 3x, e assim por diante. Nessa direção aqui, por isso que eu posso pensar em movimento uniforme, que nessa direção aqui, as distâncias percorridas para os mesmos intervalos de tempo, ok? São as mesmas. Por isso que eu tenho só uma equaçãozinha para utilizar aqui, que é a equação de distância do movimento uniforme, que eu vou apresentar aqui, que a distância é igual a velocidade vezes tempo. Beleza? A formulazinha, né? Deus vê tudo. Então, continuando, essa componente x aqui, ó, ela é a mesma ao longo de toda a trajetória. Isso foi possível ver e medir lá no simulador. Tá? Eu ainda vou recorrer ao simulador para simular algumas situações e calcular. Servir de exemplo, né? E aqui está a única equaçãozinha que eu tenho para aplicar aqui na direção x. Então, o que eu quero e o que eu preciso descobrir na direção x? O alcance, talvez a distância do lançamento, que está aqui em cima da mesa, até o ponto que ele bateu aqui no chão. Que distância é essa daqui? Que alcance foi esse dessa esfera? Eu calculo usando a distância, a fórmula comum do movimento uniforme, que a distância é igual à velocidade inicial, porque ela não vai mudar, vezes o tempo que ele gastou para cair, ok? Calcular o tempo aqui é outra questão. Mas o que eu preciso saber sobre o movimento uniforme e a direção horizontal aqui é simplesmente isso. Eu estou unindo o que eu sei do capítulo 1, né, de movimento uniforme variado, com esse capítulo 2. Eu diria que o capítulo 2 é uma aplicação daqueles conceitos lá do capítulo 1, ok? Continuando, vamos analisar então agora a vertical. O que está acontecendo na vertical?
Na vertical as coisas mudam um pouco de figura. Por quê? Porque na vertical eu tenho aceleração, é a única situação, a única direção que eu tenho aceleração. Então observe que no primeiro tempo, para aquele mesmo tempo lá que eu analisei no slide do horizontal, para aquele mesmo tempo aqui foi percorrida uma distância de h. Agora, para mais t, ou seja, quando o tempo dobrou, né, mais t, o que aconteceu? A distância já foi bem maior. Então significa que ao longo do tempo aqui, essa velocidade vertical ela vai aumentando, né? E aumentando bastante, ok? E a fórmula que eu tenho para calcular essa altura e esse tempo, tá? Seria essa daqui, que é do movimento uniforme, da queda livre, ok? Bem, então, a equação que eu tenho aqui nessa direção agora é essa daqui, a altura, porque quem é responsável pela altura, na verdade, é a velocidade vertical. A que era responsável pelo alcance, né, era o Vx. Agora, quem é responsável aqui pela velocidade, pela altura, por percorrer a altura, e ele chegar aqui embaixo, é essa equaçãozinha aqui, que é a altura, que é igual à aceleração da gravidade, que eu já sei de antemão, que é 10, o tempo de queda, né, ao quadrado sobre tempo. É aquela equaçãozinha lá do movimento variado, né, que aqui resumiu um pouquinho. Por que resumiu um pouquinho? Porque a velocidade inicial VY aqui é zero, eu vou mostrar isso em exercício, ok? Então, essa é basicamente a única fórmula que eu vou trabalhar também na direção vertical, tá certo? Essa aqui serve para altura e para tempo. Geralmente, né, por regra, eu sempre passo por essa equação primeiro para descobrir o tempo, para depois calcular o alcance. Alcance é a última coisa que eu faço, é calcular o alcance. Então, continuando aqui. Então, essa velocidade que é zero, essa y, agora eu tenho que ter o cuidado que são sempre duas velocidades. A horizontal que não muda nunca e a y que fica o tempo todo variando. Então, inicialmente ela era zero, eu tenho três velocidades aqui, basicamente, que eu tenho que preocupar. Ele fala no enunciado de velocidade inicial, que é quando ele lança o objeto. Assim que ele abandona a mesa, eu passo a analisar duas velocidades, que é a horizontal e a vertical. E a vertical, ela inicia-se zero, no ponto mais alto, e vai aumentando. Observe que o vetor está aumentando aqui. Por quê? Porque existe a aceleração da gravidade. Então, essa velocidade no final, aqui, quando ele bater no chão, né, ela é dada por essa equaçãozinha aqui, que nada mais é, né, do que a variação da velocidade, que é a aceleração, vezes o tempo que ele gastou aqui. Tá certo? Então, continuando aqui. Então, o meu último slide aí é esse aqui, ó. Tá certo? Onde eu tenho a composição do movimento, certo? Eu tenho, então, na verdade, a junção entre dois tipos de movimento. Beleza? Agora eu vou ver alguns exemplos, vou pegar algumas situações. Primeiro aqui com o simulador. E vou pegar algumas situações aqui, ó. Vou pegar um lançamento horizontal com altura de 8 metros, ok? E vou lançar isso aqui sem resistência do ar, né? Vai ser uma bala de canhão comum. Eu quero os vetores da velocidade, não vou colocar os outros vetores igual aceleração e força para não confundir, vou tratar só dos vetores. Aqui vou colocar no lento para a gente acompanhar com calma, vou colocar uma velocidade inicial de 15 e vou disparar. Então essa é a primeira situação. Olha lá. Isso. Então eu vou medir esse alcance aqui. Esse alcance, se eu descer aqui, a partir do lançamento aqui, quando eu fizer meus cálculos lá, eu vou ter que achar isso aqui, ó. Quase 20, né? 19 ponto alguma coisa. E vou calcular então o tempo que ele gastou para cair aqui, né? E vou calcular também o alcance, a altura eu já tenho, e o tempo que ele gastou para cair. Certinho? Então vamos lá. Essa aqui é a situação. Essa aqui é a situação que vamos analisar.
Bem, vamos continuar então, né? Olha só, essa situação é uma situação, né, que foi comentada anteriormente, e ela mostra um canhão, né, que vai lançar como se estivesse em cima de uma mesa, né? Vai ter um lançamento a 8 metros de altura aqui, né? O ângulo zero para mostrar que vai ser um lançamento horizontal. Então vai surgir aqui um lançamento horizontal. À medida que ele abandona o canhão, ele começa a cair. Aqui está a trajetória do nosso projétil. Inclusive está até aqui, ó. Então, a gente vai ter que achar alguma coisa, um alcance bem próximo disso aqui. Por que eu digo bem próximo? Porque nós estamos usando, eu vou utilizar o G igual a 10, até colocar aqui nos dados, ó. Vou utilizar o G igual a 10, ok? Vou utilizar o G igual a 10. Opa. Vou utilizar o G igual a 10. E o programa está utilizando o G igual a 9,8. Ok? Então vai dar uma diferença bem pequena. A velocidade inicial é 15 metros. A velocidade inicial é a velocidade horizontal, né? A velocidade horizontal. Essa velocidade horizontal, ela não tem aceleração nessa direção, não há aceleração nessa direção. Nessa direção horizontal, que a aceleração é zero. Consequentemente, qual vai ser o movimento? Vai ser um movimento uniforme, onde a única fórmulazinha que tem para utilizarmos, com o objetivo de acharmos, né, o alcance, tá aqui. Nosso objetivo é achar o alcance. Nosso objetivo também é achar o tempo de queda, né, o tempo de queda. Então, nós vamos achar o tempo de queda aqui, ok? E a única fórmulazinha que tem aqui é a fórmulazinha do movimento uniforme, que é a variação da distância, que vai ser o nosso alcance, sobre o tempo. O que vai impedir que a gente já aplique nessa fórmulazinha aqui é justamente o que? É justamente o nosso... né, vou só desligar o WhatsApp aqui, né? É justamente... Perdão, é justamente o tempo, né, que está faltando aqui. Está faltando justamente o tempo. Então vamos lá atrás do tempo. O tempo, quem que é responsável pelo tempo? Já é a direção, que eu vou destacar bem aqui, já é a direção vertical, ok? Vertical. Ele não tem velocidade inicial vertical, mas ele adquire à medida que o tempo vai aumentando. Por quê? Ele está justamente sujeito à força gravitacional, né? Força peso, né? Força peso. Vou colocar aqui peso, né? Força peso, força gravitacional. Então essa velocidade que inicialmente essa velocidade nessa direção é zero. Então é utilizando essa velocidade, graças a essa aceleração da gravidade, o objeto vai cair. Se não fosse essa aceleração da gravidade, isso aqui ia ficar horizontalmente, né? A vida toda, né? Não é o caso. Então, qual que é a equaçãozinha que rege essa direção aqui? Essa direção já é diferente, né? Vou deixar aqui, já é um movimento variado. Está aqui o movimento variado. Ou seja, nesse caso, como ele está saindo de cima de uma plataforma, então nesse caso ele é um movimento acelerado nessa direção. Agora eu sou obrigado a pensar em duas direções, ok? Então vamos lá para a nossa altura. A nossa altura então vai ser o que? Velocidade inicial vezes tempo, mais ou menos a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Só que, veja bem, existe essa velocidade inicial aqui? Existe sim. Não, existe não. A velocidade inicial que existe aqui é na horizontal, ok? Na vertical não existe velocidade nenhuma não. Ele passa a adquirir à medida que ele vai caindo. Então, esse termo todo aqui fica zerado. O movimento é acelerado, vou usar o sinalzinho de mais aqui, ok? Não vai fazer diferença nesse caso, né? Mas só para registrar. A minha altura é conhecida, a minha altura é uma altura de 8 metros. Que mais? Aqui é zero, então vai ficar o G,
que é 10, já vou substituir aqui, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu já vou simplificar esse termozinho aqui, ó, que vai dar o quê? 5, ok? Então, continuando aqui, vai ficar 8, que é igual a 5t ao quadrado, ok? 8 dividido por 5 vai dar o quê? 1,6, que é igual a tempo ao quadrado. Opa, tempo ao quadrado. Então, esse tempo aqui vai ser raiz quadrada de 1,6, que vai ser igual a... Tá aqui a dicasinha que eu não havia comentado, coloquei uma colinha aqui, tá aqui a raiz quadrada de 1,6, que vai dar 1,6, que vai dar 1,26 segundos de queda. Esse aqui é o nosso tempo de queda. Esse aqui é o nosso tempo de queda. Então, vamos destacar esse aqui, é o nosso tempo de queda. Ótimo. Era o que estava faltando para descobrir o alcance aqui. Ó. Vamos para o alcance então agora. Vamos lá, o alcance. Então, a minha velocidade inicial é 15. Né? O meu alcance eu não sei. Então, vamos lá. O meu alcance, né? O tempo aqui, 1,26, que é igual à minha velocidade, que é 15. Né? Fazendo essa continha aí. Né? Essa continha aí vai dar quanto? 1,1,6 e multiplica aí 15. Ok? Vai dar um alcance. Né? Velocidade inicial 15 vai dar um alcance de 24 metros. Vamos ter que verificar o que é que deu. Por que esse valorzinho que deu errado, ok? Bem, vamos lá então, né? Então aqui seria o alcance, aqui seria o tempo. Vamos verificar isso na prática, então. Vamos lá, vou dar um pulinho lá no nosso simuladorzinho. Vamos colocar uma altura de 8, um ângulo 0. Vamos zerar o ângulo aqui, vamos apagar. Vamos colocar a velocidade inicial de 15. Opa, 15. Vamos fazer isso lentamente para a gente perceber e vamos disparar. Aí vai ter um disparo. Ok. Então vamos lá. Então, o que deu errado então? Vamos olhar aqui. Nada, galera. Olha só. Observe bem que o que estava... Essa situação aqui é com resistência do ar. Ok? É com resistência do ar. Vamos destacar aqui. Isso aqui, ó, é com resistência. Com resistência. Ok? Com resistência do ar. Por quê que é com resistência do ar? Vamos lá. Opa. Por que é com resistência do ar? Essa situação aqui é com resistência. Veja bem aqui, ó. Com resistência do ar. Vamos melhorar isso aqui com resistência do ar. Então tá aí. Tá aqui com resistência do ar. Beleza. Então, opa. É o mouse interferindo. Vamos lá. Isso aqui foi feito com resistência do ar, tá ok? Desculpa a confusão aí. Foi feito então com a resistência. Foi feita com a resistência do ar aí, ok? Então aqui foi com resistência. Vamos voltar lá na situação. Vamos voltar no nosso simulador, ok? Nosso simulador sumiu. Vamos lá no nosso simuladorzinho que ele desapareceu aqui, ok? Então vamos para o simulador só para testar e entender melhor o que foi esse negócio de por que eu falei com resistência e sem resistência. Então levanta aqui 8 metros, zera o ângulo, lança, opa, com 15 metros por segundo.
15 metros por segundo, apagou, lança, vamos fazer isso lento, lançou, beleza, atingiu aproximadamente 15, vamos colocar o alvo no lugar certinho, ele acertou parte do alvo. Agora, olha aqui o recurso que estava assinalado com resistência, vamos tirar a resistência do ar, vamos disparar esse negócio de novo, então ele já vai um pouquinho mais longe, que o ar não está interferindo, que ponto é esse? 9.1 mais ou menos, né? 9.1. Bem, só que aqui, como eu disse, está usando o G igual a 9,8 e nós usamos o G um pouquinho maior, por isso que nós achamos um valor um pouco maior, ok? Achamos lá nas nossas continhas lá, achamos 24, ok? Bem, o próximo exemplo, ele vai ser o seguinte. O próximo exemplo vai ser esse aqui. Você vai fazer um favorzinho para mim, vai pausar o vídeo, vai tentar resolver ele, tá? Que ele é idêntico a esse anterior, tá certo? E eu vou corrigir ele na sequência, tá certo? Eu mudei algumas coisas, tá certo? Eu mudei algumas coisas. Eu mudei algumas coisinhas aqui, tá? Mudei um pouco a altura, mudei a altura para 10 metros e mudei para velocidade inicial 20. E aqui está a distância toda, você vai ter que descobrir qual que é o tempo de queda, mesma coisa do exercício anterior, ok? E vai ter que calcular para mim que alcance foi esse aqui, tranquilos? Então, dá uma pausada e faz sozinho, tranquilão? Bem, se tem algum engraçadinho que não pausou, né? Não resolveu, vamos lá então. Vou resolver ele aqui agora. Tá aqui, ok? Primeira coisa que eu tenho que descobrir aqui. Ele vai sair daqui com qual velocidade? Uma única velocidade, que é a velocidade horizontal, ok? Que é essa daqui, que foi dada no exercício, 20 metros por segundo. Se Carlos, cadê a vertical? Carlos, a vertical, assim que ele abandonar, ele vai adquirir essa velocidade vertical, ok? Mas, a princípio, essa velocidade inicial vertical é zero. Então, eu vou jogar naquela equaçãozinha, nem vou colocar aquele primeiro termo, não. Você já sabe que ele é zero. Aceleração da gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. É isso aqui que você vai resolver para mim, ok? Então, essa é praticamente a única equação que você tem que memorizar aqui para a direção vertical. E na direção horizontal, que é essa daqui, ó, horizontal, é a velocidade que vai coincidir com a inicial, porque foi lançada, né, horizontalmente ali, mas nem sempre isso vai acontecer, vou ter que decompor, como já foi falado antes. Então a velocidade inicial é 20 metros por segundo, ok? Beleza. E qual que é a formulazinha que rege isso aqui? É aquela formulazinha do movimento uniforme, que é a variação da distância, porque não tem aceleração, sobre tempo. Então tá aqui, ó, ok? Sendo, lembrando aí, né, que esse meu delta D aqui é o meu alcance, galera. Então, primeira coisa que nós vamos calcular é o tempo, é a altura, né, o tempo, né, relativo à altura. A altura é 10, o G também é 10, tempo ao quadrado sobre 2. Então, o que vai dar aqui? Simplificando esse primeiro aqui, né? Então, vai ficar 10, que é igual a 5, tempo ao quadrado. Então, 10 dividido por 5, que é igual a t ao quadrado. Que aqui vai dar uma raiz quadrada, né, de 2. Raiz quadrada de 2. O que é a raiz quadrada de 2? 1,42 segundos. Então, aqui está a letra horrorosa, mas está aqui o meu tempo. Agora, com o tempo, eu vou atrás do alcance. Está aqui meu alcance. A velocidade inicial vai ser 20. O meu alcance é o que eu estou querendo descobrir.
sobre o tempo que eu acabei de calcular aqui, que é 1,42. Ok? Esse alcance aqui vai ser o quê? Aproximadamente 28, que vai ser 1,42, que multiplica 20 metros por segundo, aproximadamente 28. Então, o meu alcance aqui é de aproximadamente 28,4, mais ou menos. Lógico que é um valor superior ao que nós vamos achar lá no simulador, em virtude da aceleração da gravidade que foi usada, beleza? Então, vamos fazer um teste lá rapidinho, só para tirar a prova. Bem, aqui está o lançamento, né? Eu vou lançar isso aqui. Perdão, vou colocar na altura que eu coloquei o exercício, 10. Vou limpar isso aqui, né? Vou colocar uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e vou lançar isso aqui, ó. Vou lançar isso aqui, ele vai ter um alcance, tá vendo? Bem superior a 19 aqui, colocando lá, olha lá, aproximadamente o valor que eu havia colocado. Foi até mais preciso, né? 28,5 que nós achamos 28,4. Beleza? Tranquilos? Vamos para o próximo, né? O próximo exercício, ele consiste em uma situação um pouco diferente. Um pouquinho diferente, que muda o ângulo. Vai mudar o ângulo de lançamento. Agora eu já vou lançar ele do chão. Vou lançar ele do chão. Vou lançar ele do chão. Especificamente aqui com um ângulo 30 graus. Ok? 30 graus. Então tá aqui. Ele vai sair do chão com ângulo de 30 graus. Vai sair com ângulo de 30 graus. 60 graus, perdão. Velocidade inicial 20. Tá aqui algumas informações importantes. Esse ângulo específico aqui é o ângulo onde ele tem a maior altura. Não corresponde ao maior alcance, mas a maior altura. Só que agora a velocidade que foi dada para essa nossa situação foi uma velocidade que ela nem é, ela não é, ela não está, né? Não se encontra aqui na direção x, e é justamente essa direção x ou horizontal que eu preciso para achar o alcance, que está aqui, ok? E também ela não se encontra na direção y, ou seja, vy ou v vertical, ok? Então, né, ela não se encontra nem em uma direção e nem em outra direção. Ela está justamente aqui, ó, no meio termo. Ela é essa velocidade aqui, ó. Essa aqui que é a velocidade inicial, que ele chamou, que nesse caso é 20, não dá para aproveitar para fazer nenhum cálculo, como eu fazia lá em cima da mesa, né? Então, essa situação aqui eu vou ter que fazer o quê? Calcular as componentes da velocidade. Então, eu vou calcular a componente da vertical, que ela é quem? Ela é a de 20 graus, a 20 metros por segundo, perdão, que é a velocidade inicial, vezes, como ela está aqui, ó, a horizontal está aqui do lado, está adjacente ao ângulo, do lado do ângulo, então vou usar cosseno de 60 graus. Ok? E para minha velocidade Vy, né, ela naturalmente depende de V0, ela é um componente, uma parte, só que ela está separada do ângulozinho de 60 que está aqui, ó. Então eu vou usar o seno de 60, ok? Eu preciso de mais dessa velocidade, senão eu não acho o alcance. E eu preciso dessa daqui também, senão eu não acho o tempo. Então essa velocidade aqui, que é a velocidade na vertical, ela é importante para que eu ache o tempo, tá certo? Por quê? Porque ela tá, eu não sei a altura também, e as fórmulas são essas aqui, ó.
As mesmas que eu usava lá no último raciocínio, no último exercício. Essa aqui para achar tempo, quando eu tenho altura, nesse caso eu não tenho. Agora tem uma outra aqui que para achar tempo, aí no caso eu estou falando da velocidade y, eu posso usar as outras equações do movimento variado, uniformemente variado, que é velocidade final, só que y, igual a velocidade inicial, só que y, mais ou menos a aceleração da gravidade, que eu vou usar 10, e o tempo. E o tempo. Essa daqui é uma forma de achar o tempo e depois eu jogo aqui na de cima e acho a altura. Então, olha só, eu tenho que achar. Primeiro eu tenho que achar a velocidade y, aqui começa aqui. Por que aqui começa aqui? Por que você não quer saber aqui de cima? Porque essa final aqui, ó, essa final y, tá? Vertical, vertical. Essa daqui é zero. Agora, a horizontal não, a horizontal não muda nunca. A horizontal ela é constante, ok? Ela é constante, beleza. Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, acontece que eu vou ter que calcular o tempo aqui, para depois pular para cá e achar a minha altura, beleza? Então, vamos achar as velocidades primeiro, né? Senão não saio do lugar. Velocidade y é igual à velocidade inicial lá, que é 20, vezes o cosseno. Qual é o cosseno de 60? Cosseno de 60 está aqui, meio. Então, essa velocidade aqui, que não muda, que é constante, que é horizontal, é 10 metros por segundo. Então, achei ela aqui, ó. Ela é constante e é 10 metros por segundo. E essa outra aqui, que é a minha velocidade, né? Minha velocidade y, ou vertical, minha velocidade vertical, ela vai ser o 20, que é a velocidade inicial, vezes o seno de 60. O seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2, ok? Vai dar aproximadamente 0, isso aí só para a gente trabalhar com números decimais. Isso aí vai dar aproximadamente, vou pegar aqui raiz quadrada de 3. Aí vamos pegar isso aí, 1,73, né? Dividido por 2. Aproximadamente 0,86. Ok? 0,86. Vamos trabalhar assim, né? Aí vai ficar 20 vezes 0,86, que vai dar aproximadamente 17 alguma coisa, né? Então 20 vezes 0,86, aproximadamente 17, aproximadamente 17,2 metros por segundo. Eu preciso dessa velocidade aonde? Aqui, ó, para achar o tempo inicial. Então vamos lá, então. Primeiro passo. Vamos tentar organizar isso aqui, né? Primeiro passo. Primeiro passo, né? Primeiro, né? Depois de tantos, né? Então vamos lá. Aqui eu vou calcular o tempo. Velocidade final é igual a velocidade inicial. Vou considerar que eu estou subindo, né? Então, o movimento é retardado, a aceleração de G vezes T. Então, velocidade final é zero, porque se eu estou subindo, é o ponto mais alto. A velocidade inicial eu calculei que é 17,2, menos a aceleração da gravidade, que é 10 vezes o tempo. Esse carinha vai passar para lá como negativo, no final vai dar tudo positivo, né? E o 10 vai vir para cá como negativo. Então, meu tempo aqui, eu vou achar um tempo igual a quanto? Igual a 1,72 segundos. Muita atenção que esse tempo aqui, ele serve para achar duas coisas. Ele serve para achar a altura, porque a altura é só a primeira parte ou a segunda parte. Eu nunca jogo uma forma para achar tudo de uma vez, é sempre ou subida ou descida. Por quê? Porque tem sempre o sinalzinho de mais ou menos aqui, ó. Como sempre tem um sinalzinho de mais ou menos aqui, ou eu uso a forma com sinal de mais mostrando que é acelerado, ou com sinal de menos mostrando que é retardado. Beleza? Ótimo.
Agora, para achar o alcance ele considera tanto a subida, que é retardada, quanto a descida aqui, né, que é acelerado. Então, ele conta com o tempo total. Como ele conta com o tempo total, eu vou ter que multiplicar esse tempo aí por 2, ok? Então, esse meu tempo total, que é o tempo de subida e descida aí, né, ele vai ser 1,72, perdão, né, vezes 2, aproximadamente 3, aproximadamente, calma que de vez em quando minha canetinha desaparece, que é 3,44. 3,44 segundos. Isso aqui é para achar o alcance. Beleza? Isso aqui é para achar o alcance. Certo? Então, se eu quiser achar o alcance, que é aquela fórmulazinha lá que eu resolvi em outros exercícios anteriores, o alcance, quem que é responsável pelo alcance? É a velocidade horizontal. Então, se eu pegar a velocidade horizontal, que é igual ao alcance, que é a fórmulazinha que eu usei nas últimas aulas, sobre o tempo, só que agora é o tempo total, quanto que eu vou achar? Bem, vai ficar a aceleração, a velocidade que é 10, que eu achei, não é, eu nunca mais vou usar o 20. Eu usei ele para achar as outras velocidades, então eu vou achar 10, o alcance eu vou descobrir, e o tempo é 3,44. Então esse alcance aqui, ó, que eu utilizei com o tempo total, ele é 34,4 metros. Podemos até testar lá depois, rapidinho no simulador. Tá certo? É bom que ele te dá o gabarito. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o alcance. Tá certo? Agora, a altura, tem que abreviar aqui um pouquinho, a altura vai sair daqui, ó. A altura vai sair da aceleração da gravidade, que é 10. O tempo só de subida, porque eu só preciso subir, né? Para achar a altura aqui. Que tempo é esse? Aquele anterior, aquele tempo menor lá de 1,72 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2. Dá para simplificar, né? Essa simplificar 10 por 2 aqui, né? Vai ficar 5, que multiplica 1 ponto, 1,72 vezes 1,72, né? Quadrado, que vai dar, agora é hora de eu perder meu mouse, que vai dar 2,96 aproximadamente, ok? Isso aqui vai me dar uma altura, então, que podemos verificar lá no simulador também, de quanto? Aproximadamente 15, né? Ou seja, 5 vezes o 20, o 2,96, quase 15, aproximadamente 15, né? Então aqui vai dar 14,8. Aqui está a minha altura, né? Depois que finaliza, borrisqueira danada, né? Então veja bem, eu calculei, primeira coisa que eu fiz foi decompor os vetores, achei aqui meus vetores, esse aqui é horizontal, recapitulando rapidinho, esse aqui vertical, achei o meu tempo só de subida, ok? Só de sub. Depois multipliquei por 2 para saber meu tempo total, tá aqui, ok? Usei meu tempo total para achar o quê? Meu alcance, porque o alcance é tanto subir, ele demora para ser, né, formado, porque ele é tanto subida quanto a descida. Usei o tempo total aqui. Para a altura só preciso eu só subir ou só descer. Usei só o tempo anterior. Muita atenção com isso. E achei aqui a altura. Beleza? Eu vou ficando por aí e vou propor mais duas situações com ângulos diferentes, ângulos de 30 graus e ângulos de 45. Porém, eu vou parando aqui para o vídeo não ficar muito extenso, galera. Beleza?